No ar, Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informações culturais da nossa cidade para toda a população. Antes de começar, quero mandar um grande beijo para as pessoas que me adicionaram e mandaram mensagens positivas no Facebook, que Ana Maria Blume, o Diller, Cris Cavalcante, Bruno Caraça, Eliana Soares, Marcelo Rodrigues. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando e divulgando o nosso programa. Quero agradecer também o presente que eu ganhei do Tom Silva, que é o CD Recital Étnicos do grupo Origens. Muito obrigada pelo presente, Tom, já recebi, hein? E hoje o nosso programa começa com uma visão diferenciada sobre o que é cultura. Porque o nosso propósito é tratar as diversas vertentes da cultura, não só o teatro, a cinema, a literatura, mas também a cultura negra, ciência e tecnologia, culinária, todas essas vertentes, todas essas abordagens de cultura existentes na nossa cidade. Por isso, nosso convidado de hoje, ele foi consultor da Fundação Cultural Palmares na Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação, Xenofobia e outras formas de intolerância, realizado no Maranhão e no ano 2000. Ele também foi eleito na Nigéria vice-presidente para a América Latina e presidente para o Brasil do Congresso Internacional da Tradição e Cultura do Orixá. Ele também é presidente de honra do Centro de Estudos e Pesquisas de Matrizes Africanas, o SEPTMA. Conosco aqui hoje, Gilberto Ferreira, conhecido nacionalmente e internacionalmente como Ogan Gilberto de Exu. Tudo bem, Ogan? Maravilhosamente bem, levando em consideração que eu estou contigo, não é? E com toda essa gama de espectadores que depois vão comentar aquilo que nós estamos aqui conversando. É um bate-papo muito gostoso, sempre é muito gratificante poder conversar com o senhor e agora trazer um pouquinho, né, desse nosso bate-papo para a população, para conhecer um pouco mais sobre essa trajetória, um pouco mais dessa cultura. Vamos começar, eu queria saber, Ogan, o que é ser um Ogan? Bom, etimologicamente a palavra Ogan é uma palavra de origem iorubá, né, que é uma língua falada na Nigéria atual, né, então existem alguns povos na Nigéria, entre eles os iorubás. E esta palavra na Nigéria significa sinteticamente mestre, não é? E hoje, por conta da evolução, você, por exemplo, aqui você, neste programa, é o meu Ogan. Porque você é quem está comandando. Então, quer dizer, a palavra Ogan é uma palavra genérica que designa aquele que ocupa um determinado espaço e tem o poder de mando. Independente do gênero. Entendeu? Tanto pode ser masculino quanto feminino. Entendi. Você é o meu Ogan. Ai, que prazer. Como o anfitrião, né? O que conduz. Isto, exatamente. Que conduz. Perfeito. E Exu? O que vem a ser Exu? Bom, Exu é uma figura pragmática, né? Aqui no Brasil. Originalmente, segundo a teogonia iorubá, a teogonia que eu professo, Exu é conhecido como o agente mágico universal, é o inspetor do universo, né? Aquele que é o primeiro criado por Olodumare, que seria o Deus, não é? Esse é o nome dele. Então ele é o primeiro ser da criação, não é? Nós costumamos dizer que ele é a memória de Deus e é aquele que tudo sabe e tudo conduz, de modo que ele é a pessoa, é o ente, a entidade, a deidade que faz com que o universo, não é? Se desenvolva e da mesma forma, ao mesmo tempo, ele policia tudo isso para que as coisas aconteçam a tempo e a hora determinado. Se não acontece, ele pune aquele que contraria as ordens divinas. Compreendi. Exu também que pode ser considerado a questão da pluralidade, o senhor da comunicação, o senhor dos caminhos, ou isso não é Também. verdadeiro?
né? Ele é o inspetor disso tudo. O que ocorre com essa entidade é que uma das facetas dele, não é, que foi muito empregada, é uma foto de Pierre Verger, aonde existe um montículo de terra com um falo erectus. Na medida em que os colonizadores, não é, e a Igreja Católica medieval chega à África e vê esse falo, ele coloca imediatamente Exu como demônio fornicador. Não leva em consideração o falo enquanto objeto de fecundação, né? Não leva em consideração que a moral africana é totalmente diferente da moral ocidental, né? Enquanto a África negra, notadamente, e algumas culturas, não todas, tanto o falo quanto a vagina são objetos de culto, porque é através desses dois elementos, não é, que se desenvolve uma civilização. Sim, até toda a população, tudo isso é a origem da vida, né? Exatamente. E isso é visto pela civilização cristã, notadamente a civilização judaico-cristã, como objeto de tabu. Não se pode falar sobre o pênis como não se pode falar sobre a vagina, né? É pecado. É algo assim que existe um sofisma em torno disso profano. Até hoje. Quer dizer, essa moral que está introjetada notadamente no brasileiro. E a partir dessa constatação desse falo e de que essa deidade seria demoníaca, não é? Essa ideia vem para o Brasil com os escravos, não é? E a partir daqui ela se desenvolve. Só que isso é uma questão muito complicada, porque ela começa a se desenvolver através do encontro dessas religiões aqui no Brasil, né? E aí, alguns livros são escritos, alguns vêm do Ocidente, como, por exemplo, você tem o Dogma e Ritual da Alta Magia, escrito por Eliphas Levi, que, copiado insistentemente, dá origem a um livro chamado Exu, de Aloysio Fontinelli, por volta de 1910, 1920, e ele transforma os símbolos da cabala judaica, né, já relidos por Eliphas Levi, em símbolos dos Exus brasileiros, os chamados pontos riscados, só que com uma visão também demoníaca. Então você tem essas entidades aqui no Brasil que estão ligadas diretamente a esse panteão, vamos dizer assim, demoníaco, enquanto que Exu não é, na realidade, nada disso. Exu é apenas esse agente transformador universal. Por que o senhor decidiu estudar o candomblé? Olha só, isso vou tentar resumir isso. Bom, eu era um garoto que eu costumo dizer que eu lia até papel sujo em banheiro de botequim. Eu li. E eu tinha esse vício, sempre tive o vício de estar lendo muito. Muito bem. E quando eu chego no Rio de Janeiro, por volta de 1960, eu encontro uma pessoa que foi essa pessoa que terminou sendo meu pai, que me criou de verdade, chamado Jorge Buda. E Jorge Buda tinha uma biblioteca imensa, muito grande. E nas horas vagas você me achava com um livro, não é? Tanto que eu tenho esse conhecimento das obras de Eliphas Levi, entre outros autores da Idade Média, né? Os Grimórios, essas coisas todas, que a Bruxa de Évora, o livro de São Cipriano. Enfim, eu tinha toda essa literatura à minha disposição. E não existiam, na realidade, livros de candomblé, não existiam, né?
Existiam algumas coisas ainda mais insípidas em Salvador. Mas eu já entro em contato com essa literatura. E a partir daí, eu começo a ver, né, a ler esses livros, notadamente Donald Pearson. Verger ainda não era essa coisa que hoje é, quer dizer, um dos escritores mais importantes que nós temos, né? Mas Donald Pearson, e entre outros autores. E isso vai me chamando a atenção, quer dizer, e nesse período eu também vou para o candomblé. Nesse período eu também vou para o candomblé. E continuo a ler assim desbragadamente, eu não tinha uma seleção. Então foi primeiro a curiosidade. Exato. E depois uma necessidade de um maior conhecimento sobre aquilo que o senhor estava buscando, né, e entrando, que foi o próprio candomblé. Exato. E aí, quer dizer, nessa busca incessante, notadamente porque também me incomodava essa ideia de Exu diabo, Exu demônio. E sendo eu dele, né, isso me incomodava sobremaneira. Né? Então essa busca vem até 70. Eu chego em São Paulo, não é? Em 77 faz-se o primeiro curso de Iorubá na USP, em 1977. E então eu imediatamente vou para a USP estudar, né? Esses cursos de extensão universitária. Eu vou para a USP estudar, quer dizer, então eu entro em contato com um mundo de candomblé totalmente diferente, né? E aí eu vou me dedicar exatamente a isso. A partir de 77 eu começo a ler e ter um contato mais estreito com a África, notadamente com a Nigéria. No meu caso específico, com a Universidade de Ilé-Ifé, que isso me proporcionou esse ganho. O senhor teve em Ilé-Ifé, né? Eu acho que a gente tem algumas imagens também. Enquanto vai passando as imagens, o senhor pode ir comentando sobre essa experiência. Essa não é. Essa imagem é um curso de arte culinária na Bahia, de gastronomia, no Unciala. Tá escrito... Ok. Você tem aqui 3 imagens que são feitas no IMB, numa conferência que nós tivemos. Ali ao meu lado está a professora doutora Eliana Maria Sálvia Trindade, que era diretora do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da USP na época, né? Acima são aspectos dessa mesma conferência. Enquanto está buscando a imagem, né, de Ilé-Ifé, a gente já resgata essa experiência, né? Como foi a partir dessa necessidade, né, e depois toda essa trajetória que nasceu o Séptima, para consolidar essa... O Séptima, na realidade, é minha última criação. A última criação. É a minha última criação, a mais recente, não é? Veja bem, a partir dessa necessidade de busca, eu criei um terreiro de candomblé em São Paulo, que hoje ainda é considerado um dos terreiros mais importantes de São Paulo, que é o Ilê Yami Oxum Muiwa, né? Que já era uma casa antiga em São Paulo. Dentro do terreiro Ilê Yami Oxum Muiwa, eu fundei o primeiro afoxé de São Paulo, que é o afoxé Ilê Modadá, né? Que foi fundado em 80 e está até hoje abrindo o Carnaval de São Paulo no Sambódromo. Eu já não tenho mais a presidência, porém ele ainda está contra tudo e contra todos, né? Mas ele continua sobrevivendo em São Paulo. E a partir do momento que eu venho para Guarulhos, sim, aí eu fundo o Séptima. Entendi. Essa trajetória que passa pelo o Seminário Internacional, né, de Integração Étnico-Racial e as Metas do Milênio? Ok. Bom, eu acho que a gente pode falar alguma coisa assim, en passant, que seja de política, né? Vejam bem, no governo Fernando Henrique houve uma preocupação maior
com a questão da população negra de um modo geral. Não só a religião, a cultura, mas como o todo da população negra. E levava em consideração que haveria um grande congresso em Durban, não é? E então a preocupação do governo Fernando Henrique, através da presidente da Fundação Palmares, que era oh meu Deus, o nome dela, Dulce Pereira Cardoso, não é? Ela abriu um leque e propôs que se realizasse no Brasil pré-conferências sobre a questão de saúde, a questão do marketing do negro, enfim, todas as questões que envolvessem uma população de negros. E dentro desse bojo estava a questão de religião. E aí eu fui chamado, né, em função de ser vice-presidente do Congresso Internacional da Tradição e Cultura do Orixá, eu fui chamado para ser consultor na época da Fundação Palmares. Exerci-o até o final. O final foi a última pré-conferência, que foi no Maranhão, não é? E não sei se tem algumas fotos, não me lembro exatamente. Mas a última pré-conferência foi no Maranhão, onde eu fui o relator dessa pré-conferência, né? Então, todo o resultado dessas pré-conferências reuniu-se de novo em Brasília, fez-se um relatório que foi levado para Durban, entendeu? Que foi levado para Durban. Eu, na realidade, não fui para a África do Sul naquele momento, né? Mas houve pessoas que nos representaram em Durban. Entendi. Já está aí as fotos de Lei e Fé para a gente conferir? Então, essa daí, no Brasil naquela época dizia assim, se não está no jornal, não existe. Então está no jornal. Então, isso aí é uma página que você vê que o jornal já é muito antigo, porque isso é de 86. 86. É de 86 esse jornal. Então, ali está a foto, né? Na hora da nossa chegada à Universidade de Lei e Fé. Você vai ver que tem uma foto parecida com essa. Aí, essa foto aí, eu estou ali de branco, tá vendo? E ao meu aqui, de perfil, você tem uma das pessoas mais importantes, hoje falecida, do Candomblé do Brasil, que foi Dona Bida de Iemanjá, né? Ela tinha um terreiro de Candomblé no Rio de Janeiro e era uma pessoa, assim, politicamente ativa, engajada. E ela estava comigo. Do meu lado, ali do meu lado esquerdo, está o embaixador de Cuba. Isso foi na mesa principal, na mesa de inauguração. Essa foto aí é uma foto emblemática na medida em que você tem os sacerdotes principais da Universidade de Lei e Fé. Eu estou ali no meio, eu estou sempre de branco, né? E todos esses sacerdotes que você está vendo ali são professores da universidade. Lá de Lei e Fé. Notadamente da área de antropologia, filosofia, arqueologia. Então, o que é legal é que são sacerdotes, porém são professores universitários, diferentemente do que acontece no Brasil. É o processo inverso. Exatamente. Aqui a gente vê sacerdotes, né, que vão buscar o conhecimento acadêmico, e lá são os acadêmicos que vão procurar o religioso. Exato. É que você tem uma situação sui generis aqui, e que lá é uma situação normal. Ou seja, as pessoas nascem dentro da cultura e da religião, estudam normalmente, e aí tornam-se universitários. Porém, não estão desligados da religião ancestral. Aqui no Brasil é exatamente o contrário. Entendi. Não é? Na nossa pesquisa, eu achei algo que me deu grande satisfação, né? Que o senhor foi um dos autores de Fara Imará, O Caçador Traz Alegria,
Mãe Estela, 60 anos de iniciação. Conta um pouco pra gente sobre essa experiência. Bom, é assim, eu tenho paixão por algumas casas ancestrais de Salvador. Entre elas, né, uma casa que eu tomo sempre como exemplo, eu falo muito desta casa, é o Ilhéachel Pofongá, não é? Porque é a casa que me dá uma referência muito grande. E aí tem algumas fotos de conferências que foram feitas na Afonjá. O Afonjá sempre foi uma casa de ponta nesse sentido, né? Os obás de Xangô que existe, né, no Afonjá são todos intelectuais, né? O Verger era de lá, Jorge Amado era de lá, entre outros, né? Caribé, enfim. Era um grupo de intelectuais que fizeram com que o Afonjá se tornasse isso, exatamente. Essa é a capa do livro, não é isso? Exato. Então eu sempre estive no Afonjá, nas conferências, nos diversos momentos. Ali são todos os autores que fazem parte dessa coletânea. Então, isso foi no lançamento. Aqui em São Paulo está Cléo, Agueni de Xangô, eu, Valdomiro de Xangô, que é meu pai de santo, Dona Estela está ao lado. Isso foi o lançamento desse livro aqui em São Paulo no Parlatino, no Parlamento da América Latina. Então, o que ocorre? Quando Dona Estela ia fazer 60 anos, procurou-se, né, fazer alguma coisa que justificasse a grandeza dela. Né? Não é só como Ialorixá, mas como uma pessoa ativa na questão religiosa e política. Todo esse legado que ela vem deixando para a gente desde a sua iniciação. Exatamente. Então, a Cléo e são dois que organizaram, e o Raul Lodi, Cléo e Raul Lodi, procuraram, segundo o que eles definiram, de algumas personalidades do mundo afro-brasileiro para fazer artigos específicos. E na época, quando eu fui a Salvador e conversando com a Dona Estela, eu disse a ela assim, minha mãe Estela, eu não sei o que escrever. Porque, sabe, é difícil você escrever sobre quem você ama, né? Eu idolatro essa senhora, então é muito complicado você escrever sobre ela. Ela disse para mim assim, eu quero que você faça uma coisa. Eu disse, então a senhora mande, porque vai ficar muito mais fácil. Eu quero que você faça um artigo sobre Exu para abrir o livro. Né? Então esse livro, ele é aberto, né, a partir de um artigo que eu escrevi, que chama-se Exu Otá Orixá. Ou seja, Exu é a pedra fundamental da religião dos orixás. E um dado também, né, o senhor falou sobre artigo, se a gente jogar o Ogã Gilberto de Exu no Google, aparece quantos artigos não já sei, publicados? Eu não tenho ideia, segundo a Neide, são 67 páginas sobre o meu nome, e os artigos, não é, o blog, os artigos, essas coisas todas, e alguns blogs que você não consegue ler. Por exemplo, tem um blog que é finlandês, e o meu artigo está lá. Eu não consigo ler o artigo, né? Está escrito também em russo. Então o senhor virou um acadêmico de referência para o mundo todo sobre a religião. Exato. Algumas coisas, né? Primeiro a USP me deu esse ganho. É uma coisa que até hoje eu continuo, né? Mantendo essas amizades, por exemplo, com o Carlos Serrano, professor Carlos Serrano, professor Kabengele Munanga, hoje um bom escritor que é o Reginaldo Prandi, são todos professores doutores, o Wagner Gonçalves, quer dizer, eu mantenho esse relacionamento, né? E a USP me levou
a UNEB em Salvador, não é? Ou seja, as universidades não só no Brasil como fora do Brasil. O senhor esteve recentemente também em Barcelona. Eu estive recentemente em Barcelona, na universidade, eles chamam Universidade Autônoma de Barcelona. É um nome assim meio estranho para a gente. Universidade Autônoma de Barcelona, onde fizemos uma conferência, eu e a professora doutora Ieda Pessoa de Castro. E com tantas conquistas, né, com tantas, vamos colocar, sonhos realizados, o que o Ogan Gilberto tem vontade ainda de realizar? Minha querida, a minha religião é uma questão muito importante na minha vida e eu não me sinto realizado. Não, realmente não. Eu acho que tem muito a fazer por ela, tem muito a fazer com que os ocidentais entendam melhor, não é? Que nós não somos isso que é passado, não é? Pelos jornais, pelas redes sociais. Não é? Nós não somos um grupo maléfico, ao contrário, nós somos tão benéficos quanto qualquer outra religião. Agora, nós não cultuamos essa sofisma do bate de um lado que eu te dou o outro para bater. Não, nós não concordamos com essa sofisma atual, né, judaico-cristã. Quer dizer, cristã, porque no judaísmo não. Você vê um Jeová terrível, guerreiro, vingativo, ciumento. Esse é o Deus original. Agora, a transformação desse Deus judaico-cristão, desse Deus judaico em judaico-cristão, aonde bate numa face que eu te dou a outra. Não, nós não cremos nisso, não gostamos disso, achamos que isso não condiz com a realidade de nenhuma cultura. Então a gente precisa desmistificar tudo isso. Exatamente, a gente precisa desmistificar tudo isso, fazer com que as pessoas entendam que nós apenas temos uma religião como a outra qualquer. É a mesma coisa que você demonizar qualquer indivíduo por ele ser sírio-libanês, ou por ele ser árabe da Arábia Saudita, ou por ele ser egípcio e dizer assim, eu sou muçulmano. Imediatamente você diz assim, não quero saber. Você, quer dizer, hoje, além de nós, os muçulmanos estão demonizados no mundo inteiro. O fato de ser muçulmano quer dizer que ele é do mal, ele é terrorista, quando na realidade não é isso. Não é? Eu tenho amizade com diversos sheiks muçulmanos no Brasil, que são pessoas que estão voltadas e preocupadas para o bem-estar do seu grupo, que também é altamente discriminado, notadamente nos dias de hoje. Quer dizer, nós estamos há mais tempo, eles estão agora sofrendo, não é, esse peso todo dessas outras religiões sectárias, essas facções sectárias que tanto está instalada no islamismo, como está instalada no cristianismo e na nossa também. O que nós temos que fazer é tentar ver o que nós temos em comum, não o que nos separa. E tanta coisa ainda para a gente falar, né? E eu gostaria, a gente só tem mais 1 minuto e tanta coisa, tanta experiência. Eu ficaria aqui 2 horas ouvindo, porque eu sou completamente... Tenho uma admiração muito grande pelo senhor e o senhor sabe disso. Então fica aqui, agradeço, eu também por você. O convite para o senhor retornar, falar, contar muito mais assim da sua história, que é sempre tão engrandecedor para a gente. E o senhor fique à vontade para poder agradecer, né, as pessoas que o senhor desejar. Minha querida, eu tenho que agradecer a TV Guarulhos, não é? A direção da TV Guarulhos, porque a partir desse momento ela se mostra aberta, não é? A essa conversação. Isso é muito importante, porque ela deixa que você faça esse programa, não é? Então a TV Guarulhos está de parabéns nesse sentido, e eu espero que ela explore essa veia sua, não é? Traga, por exemplo, o Sheikh Jihad aqui para discutir um pouco. Pensou? Traga eu tive muito contato com o Rabino Sobel, mas hoje tem um outro rabino também que está no lugar do Sobel, quer dizer, que traga esse rabino para vir falar um pouco sobre o judaísmo, que é fascinante, não é? Entre outras religiões, né? Que é para a gente não ficar também sectários. Né? E agradecer, né? Assim, muito particularmente a você, que é a criatura que eu gosto, que eu adoro,
Não é? Eu não diria que eu amo, porque senão eu vou apanhar da minha mulher. Então beijo, não vale. Beijo. Mas agradecer sobremaneira a você por ter me convidado. A gente fica por aqui e não esqueça da gente, Guarulhos em Cartaz. Então você já sabe, cultura, está em Guarulhos, você encontra aqui. Um beijo, até a próxima! Thinking about me, thinking about us, what we gon' be. Open my eyes, yeah, it was